Estamos aqui com mais um encontro do Café Cultural. O Café Cultural é um projeto que está em andamento desde março de 2022. Acontece todas as quintas-feiras aqui na Biblioteca Municipal João 23, localizada no Centro Cultural José Fantinato, aqui em Mogi Guaçu. É um projeto que tem por objetivo questionamentos, reflexões sobre diversos assuntos e temas relevantes, e contamos sempre com a presença de um palestrante para um debate, para um bate-papo às quintas-feiras. Gostaria também de agradecer à Secretaria de Cultura, através do secretário André Sastre, pelo apoio, a Biblioteca Municipal de Mogi Guaçu também pelo apoio, através das minhas parceiras Nini e Regina, e todos os funcionários aqui também, que sempre colaboram com a gente. E gostaria de agradecer a todos os presentes, e principalmente hoje ao nosso querido palestrante, Padre Anderson, que gentilmente atendeu ao nosso convite, estando aqui hoje para falar sobre o Natal, entre outras músicas também que ele vai nos mostrar aqui. Então, passo a palavra ao Padre Anderson e agradecemos muito a presença aqui hoje, tá bom? Boa tarde, Ivana, boa tarde a todos, boa tarde também àqueles que nos acompanham hoje aqui nesse Café Cultural. Quero primeiramente agradecer a Ivana, Regina, toda a Secretaria de Cultura, aqui a Biblioteca, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesta tarde para este nosso Café Cultural. Agradecer ao Leandro, que está aqui me acompanhando, vai acompanhar com o teclado, e nesta tarde a gente vai passar uns momentos juntos aqui e compartilhar um pouquinho disso que para nós cristãos, né, para a nossa cultura cristã, é algo muito especial, que é o Natal, né, a celebração do Natal, que apesar de ter aí tantas outras nuances nos nossos dias atuais, né, ainda continua sendo uma das maiores festas cristãs, né, em razão do nascimento de Jesus, que para nós cristãos é o Salvador, é o Messias, é aquele que veio para nos trazer a salvação. Então, para mim é um motivo de muita alegria poder estar nessa tarde, conversar um pouquinho com vocês, e mostrar esse trabalho tão bonito e tão importante aqui, né, da Secretaria de Cultura, realizado pela Ivana, pela Regina, que talvez muita gente não tenha conhecimento e que é aberto para todos, mais pessoas podem fazer parte, mas que às vezes não conhecem. Não são só temas religiosos, são todos os tipos de temas, né, que são tratados aqui, conversados, discutidos. E isso é muito importante. Tudo que agrega para nós conhecimento, que nos ajuda também a ajudar outras pessoas, né? Então eu quero destacar aqui a importância desse trabalho, que hoje pode fazer muita diferença na nossa sociedade, na nossa vida, no mundo, né, hoje de tantas fake news. Poder falar sobre um assunto, discutir, ouvir opinião das pessoas, isso nos ajuda a encontrar o caminho da verdade, né? E a gente sabe que a verdade hoje é muito importante nos nossos dias. Então eu quero mais uma vez dizer da importância desse trabalho, e até incentivar aqui todos para que continuem mesmo, né, nesse café, nesse trabalho cultural, porque a gente sabe que quando a cultura expande os seus horizontes, muita coisa muda, né, na nossa sociedade, no mundo que a gente vive, que nós temos consciência de que um dos maiores problemas hoje da nossa sociedade é a falta da educação, do conhecimento, da cultura e de tantas coisas que podem mudar a realidade das pessoas. E eu pensei um pouquinho em falar um pouco do Natal, também conversarmos aqui, intercalando com a minha fala, cantar algumas coisas. Afinal de contas, a música também faz parte da minha vida, da minha história. Como bem lembrou a Ivana aqui, antes da gente iniciar, eu fui um aluno da EMEA, aprendi flauta doce aqui na EMEA,
né? Fiz parte do coral das crianças, da EMIA, depois como adolescente, depois a gente vai mudando os caminhos, fazendo outras coisas, mas a cultura e isso a música faz parte da minha vida. Depois eu estudei licenciatura em música, então isso também para mim é algo muito, muito importante na minha vida e que me ajudou muito. E nós sabemos também a capacidade que a música tem de transformar a vida das pessoas hoje de diversas formas, né? E hoje talvez, eu não sei como vocês veem o Natal, mas assim, para a nossa fé, né, falando agora em questões de fé, o Natal ele não mudou, nunca vai mudar, né? O centro do Natal é Jesus Cristo, que diz a palavra de João no seu prólogo, no início do seu evangelho, era o Verbo, se fez carne, veio habitar entre nós, veio ao mundo, assumiu a nossa fraqueza, a nossa humanidade, para nos redimir e nos salvar, né? E hoje nós celebramos com muita alegria todos os anos essa data, que muita gente questiona se é de fato o dia 25, quais as comprovações exatas acerca disso, que não existem na verdade, né? O que se sabe é que Jesus nasceu, né? Tem toda uma teoria que seria em outra data, em outro momento, mas é o que eu digo para algumas pessoas, o mais importante é saber que ele nasceu, que ele veio a esse mundo, que ele assumiu a nossa humanidade, que ele veio até nós para nos redimir, né? Eu até brinco às vezes na igreja dizendo assim, olha, tem muitos que antigamente, né, quando nasciam não eram registrados logo, e depois, né, quando o pai ou a mãe iam para a cidade, aí que registrava, acabava dando uma diferença de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu conheço pessoas que têm até 6 meses de diferença da data do nascimento para a data do registro, mas aquilo que é importante, a vida nasceu, a vida passou a existir e celebrar aquilo é importante, né? Celebrar aquele momento, celebrar aquela vida. E a mesma coisa que a igreja fez com o Natal, ela estipulou, né, um dia para que a gente pudesse celebrar de fato o nascimento daquele que para nós é o sentido da nossa fé, de toda a pregação, a vida da igreja, e que nos redimiu e que veio a esse mundo, né? E que ao longo dos anos, dos séculos, foi sendo modificada a forma de se ver, de se encarar o Natal com relação à sociedade, não à fé. A fé não perdeu a sua visão, a sua forma de ver, a sua maneira de pensar o Natal, mas a gente tem aí na sociedade toda uma forma diferente de ver o Natal. Hoje, muitas vezes, mais voltada para o comercial, para aquilo que a gente chama de sociedade de consumo, do que realmente para a fé e a real importância do nascimento de Jesus. E eu vejo assim que isso é algo tão até mesmo preocupante, porque hoje em dia na China, que é um país comunista, né, ateu, onde se tem uma grande dificuldade de viver uma fé, né, porque se é controlado pelo Estado o tempo todo, a China celebra o Natal, né? A China hoje tem ruas decoradas para o Natal, mas nada que remeta a Jesus, nada que remeta à fé, ao cristianismo, mas só voltado mesmo para o consumo, para o dinheiro, e aí a gente vai esvaziando o que a gente chama de mistério, né? Porque perde o sentido, né? Só que a gente percebe que essa tendência não é só dos países ateus ou comunistas, mas da sociedade como um todo, né? De abandonar a fé, de deixar a fé de lado, de não ver mais na fé algo que seja importante ou que seja essencial para a vida,
e ater-se apenas a questões práticas e que muitas vezes estão presas apenas ao consumo, ao capitalismo e tudo mais, né? Eu não sei como que vocês pensam isso hoje, mas para nós é uma grande dificuldade. Padre, você acha, posso falar de você, né? Claro, com você certeza. Acha que a celebração poderia ser voltada mais, por exemplo, para a criança, para o adolescente? Não sei, isso ajudaria de alguma forma a atrair mais, conscientizar mais? Eu acredito que sim. Hoje em dia, a gente tem percebido na igreja, sobretudo, que quanto mais cedo a gente trabalha com a criança, melhores serão os resultados futuros, né? Quanto mais a gente fala com a criança, ensina a criança, mostra o caminho, sobretudo nos primeiros anos do desenvolvimento, até chegar aí aos 7, 8 anos, muita coisa se torna diferente lá na frente. Tanto que aqui na cidade, a minha paróquia, acho que foi uma das pioneiras a criar a pré-catequese, onde a gente já acolhia crianças desde os 4 anos de idade, né? Para que toda essa vida de fé pudesse ser transmitida o quanto antes. Porque muitas vezes as crianças hoje chegam para a catequese com 8 anos de idade, elas já estão ali inseridas no mundo, hoje sobretudo no mundo virtual, né, nesse mundo nosso, né, moderno de internet, e tem já muita coisa formada e muitas influências, às vezes não tão boas, que acabam prejudicando a vivência da fé, né? E apesar de muita gente, às vezes, alguns pensadores dizer que a fé acaba escravizando, isso não. A fé, ela é uma forma de você viver o amor e viver também aquilo que é real na nossa vida, porque infelizmente hoje muita gente vive de ilusão, né? E isso não é legal nem para a nossa sociedade, nem para a nossa vida, nada. Então é importante que a gente realmente pudesse chegar às crianças desde pequeno. Achei muito bacana essa colocação do começar antes da catequese, porque a gente sempre vê a igreja já formada com aqueles padrões: catequese, crisma, missa, grupo de jovens, né? Então, esse estímulo antes, você me fez lembrar, porque na época da EMIA, que a gente começava de 7 a 14 anos, aí com o passar do tempo, por que não atendermos criança com 5, para estimular? Aí surgiu Brincando com Arte. Então, ela é estimulada antes, com 5 anos, com 7 ela já escolhe o instrumento, ela já criou o gosto e vai dar continuidade para o que ela quiser. Depois ela tem tempo de fazer um teclado, de fazer uma expressão corporal, né? E na igreja, na fé, acontece a mesma coisa. A criança está ali brincando, ela já está ouvindo coisas importantes. Não que a família seja isenta do compromisso. Claro, exatamente. Mas a igreja vem jogar uma grande contribuição, né? Hoje, infelizmente, né, o que a gente tem visto em muitos lugares é uma terceirização até mesmo da família, da vida educacional, né? Porque os pais são aqueles que educam, né? A escola deveria transmitir conhecimento, ajudar no pensamento reflexivo, crítico, mas os pais é que devem transmitir educação. E infelizmente hoje a gente vê que muitos pais acabam deixando para a escola isso. E com a fé não é diferente, né? Acham que é a igreja que tem que educar na fé, ao ponto de muitas vezes levarem os filhos para a missa, deixarem os filhos na missa e irem embora para voltar a buscar, né, no final. Pode, claro, por favor. Padre, aconteceu um episódio tão assim
interessante esses dias na minha frente, assim. Eu estava na minha casa e desde criança a minha mãe ensinava uma oraçãozinha simples para a gente rezar. Isso veio desde criança, adolescência. E aí a gente passa para os sobrinhos, para os filhos, para os netos. E eu lá, eu tenho alguns enteados, né? E estava lá o meu netinho, meus 2 netinhos. Eu falei, vou passar a oraçãozinha lá da minha infância para essa geração. E rezei uma vez, 2 vezes. E depois não lembrei mais. Um certo dia lá na hora do almoço, não lembrei mais de fazer a oração. Pois a criança saiu do canto que ele estava, quietinho. Veio, eu falei, pensei até, o que será que ele vai falar comigo, né? Você esqueceu de fazer a oração. Aquele dia eu tinha esquecido. Como a criança absorve o que a gente passa. Então é importante mesmo que desde a primeira infância, desde a tenra infância, a gente tenha esse cabedal de valores, de referência, de segmento que possam fazer a diferença no crescimento desses adolescentes, que, querendo ou não, vão ser influenciados a todo momento pela mídia, pela internet, e que precisam adquirir um pensamento crítico para saber diferenciar aquilo que é realmente bom e aquilo que não é bom. Eu acho que o grande problema hoje de muitos pais é que eles não ensinam os seus filhos a fazer essa diferenciação daquilo que é importante daquilo que não é importante. E quando a gente olha para a realidade do Natal, a gente vê que também com o Natal isso tem acontecido, né? Parece que o Natal para muitas pessoas é um momento de trocar apenas presentes, ou então é aquele momento em que os pais naquela relação de troca vão pagar o filho, né, por aquilo que ele fez ao longo do ano. Então, se você estudou bem, você fez tudo direitinho, você passou, então agora no Natal você vai ganhar aquilo que você quer, aquilo que você... E a gente sabe que não é isso. O Natal é a festa da doação, a festa da encarnação do Verbo. Quer dizer, Santo Agostinho vai dizer que aquele que o mundo não pode conter se dignou assumir a nossa carne e vir a esse mundo para nos salvar, né? Aquele que é maior que todo o universo se fez pequeno por causa de nós. Então, essa é uma realidade que muitas vezes fica sem ser transmitida para os filhos, né? De que o que nós de fato celebramos no Natal é a encarnação de Deus, que deixa, né, a sua onipotência, assume a nossa fraqueza, a nossa carne humana, a nossa pequenez, vem a esse mundo e se faz como cada um de nós, exceto no pecado, como diz a Sagrada Escritura, para justamente nos tornar mais humanos. Deus assume a nossa humanidade para que a gente se torne mais humanos. E o humano é o quê? Aquele que ama, aquele que se preocupa com o outro, aquele que não pensa só em si, aquele que não olha só para as suas realidades, para as suas necessidades, mas para os outros e para aquilo que as outras pessoas também precisam. E o grande perigo que nós vivemos hoje é de celebrar um Natal fechado em si mesmo, apenas voltado para o que eu quero, o que eu preciso, o que eu gosto, o que eu vou ganhar, e não essa dimensão comunitária do Natal, de ver o outro, a necessidade, né? Às vezes eu percebo também que no Natal muita gente fica solidária, tem muita gente indiferente, mas muita gente se torna bem solidária e brinquedo para as crianças carentes e cesta. Mas pena que isso às vezes se restringe apenas ao Natal, né? Como se as outras pessoas não fossem viver o resto do ano, né? Ou fossem ter necessidades o resto do ano. Então isso também é uma coisa que a gente tem que se questionar para que a nossa vida de verdade seja carregada de sentido e também cause uma transformação na vida do outro. Eu acho assim, eu mesmo tenho uma parcela de culpa bem grande. Por exemplo, eu acho que fosse uma questão
proporcional. Se houvesse uma proporcionalidade entre os presentes que eu dou e os ensinamentos que eu dou muito mais presente do que ensinamento. E eu acho que, infelizmente, eu não sou o único. Com certeza, isso que eu ia dizer agora. O senhor não é o único, que dá muito mais presentes do que ensinamentos. Às vezes, as pessoas nem fazem uma oração na noite de Natal, né? Quanto mais ir à missa, quanto mais lembrar-se da real necessidade, né, que o Natal nos pede, de transformação do coração, né? Às vezes decora a casa, mas não tem o presépio, né? A casa tem uma árvore bonita, tem enfeites, tem guirlandas, tem uma série de coisas, às vezes até essas coisas que não são Natal, né? Gnomos, essas outras coisas, mas não tem o principal, que é Jesus, Maria, José, né? Que é essa simplicidade. Deus não só veio assumir a nossa humanidade, o nosso humano, mas nasceu numa manjedoura, num curral, num lugar onde ficavam os animais, não encontrou lugar em nenhuma pousada, nem assim como hoje também não encontra lugar em nossos corações muitas vezes. Também essa é uma grande dificuldade, né? A gente muitas vezes se depara com a insegurança diante da nossa sociedade para amar o irmão, para ajudar o irmão, né? A gente tem visto aí, eu acredito que esse é um problema que já foi discutido até na Câmara Municipal semana passada, um grande aumento dos moradores de rua, dos pedintes, e que causam insegurança e que às vezes também a gente fica receoso de ajudar porque sabe que aquilo não é para uma comida, para algo que eles estão necessitando, mas para alimentar o vício. E é um problema sério com o qual nós vamos ter que lidar o mais rápido possível, porque a gente tem visto isso crescer de forma grandiosa dentro aqui da nossa cidade, causando junto com isso uma série de outros problemas como furtos, por questões de droga e tantas coisas que prejudicam, né, a nossa sociedade. E muitas vezes essas pessoas não querem sair da rua. A questão da esmola, é claro, ela é bíblica, né? Só que tipo de esmola? A esmola que ajuda, a esmola que transforma. E eu dizia para as pessoas na missa que também é difícil. Às vezes eu, como padre, né, negar alguma coisa para alguém é muito difícil, né? É muito difícil. Mas eu dizia que, infelizmente, nós vamos ter que começar a mudar a nossa postura. Não na questão de ajudar, mas de como ajudar e quem ajudar. Aí eu dizia na igreja que nós precisamos ajudar as entidades que ajudam estas pessoas e não ajudar essas pessoas, porque senão elas nunca vão querer sair da rua, né? Porque essas pessoas, igual outro dia um me disse que falou para um deles no semáforo ali perto do McDonald's: por que você não vai trabalhar? E ele disse: por que eu vou trabalhar se aqui eu ganho R$80 por dia no semáforo? Eu não vou ganhar isso no meu trabalho, né? E a gente tem uma cultura aqui em Mogi Guaçu, eu não sei se porque a maioria da cidade, todos vieram de fora e se estabeleceram aqui, e existem poucos guaçuanos de fato, agora mais porque a cidade cresceu, mas no princípio, né, não sei se por causa da grande quantidade de imigrantes em Mogi Guaçu, vindos de Minas Gerais, do Paraná, né? Eu brinco que aqui no Guaçu quem não é da borda é do Paraná, né? Então isso fez com que nós tivéssemos um coração muito solidário. Mogi Guaçu é uma cidade muito boa, muito solidária, muito acolhedora. As pessoas são boas, as pessoas, elas te acolhem, elas te ajudam. E aqui é muito bom para essas pessoas, porque elas ganham dinheiro, elas conseguem comida, e isso não favorece o sair da rua, né? Porque é uma cultura nossa de ajudar, né? Apesar de
de ter ficado fora daqui 4 anos como padre, mas voltei para cá já há 13, agora na Santa Divisa. Eu sou de Mogi Guaçu, né? Cresci aqui. Então eu vejo que hoje é essa realidade complexa que nós vamos ter que lidar, mas o fato hoje seria não ajudar, mas ajudar as entidades. É difícil para nós que temos essa consciência cristã, que temos, eu falo por mim também, né? Mas não ajuda. Sobre o dizer não. Isso eu acho que vale para a gente, para o dia a dia. Tem momentos que a gente precisa aprender a falar não. Não para o filho, não para o marido, não para um amigo, não para uma situação desconfortante. E a gente não sabe, às vezes, falar o não pensando na reação do outro. E às vezes o não ajuda também, né? Exatamente. A gente tem muita dificuldade com essa relação do não, né? Essa característica negativa do não, ela pesa muito sobre nós, né? Eu falo porque eu também sou assim. Eu tenho uma dificuldade extrema em dizer não, né? E já me vi muitas vezes em papos de aranha por causa disso, né? Em várias situações que eu precisaria ter dito não e que eu não disse não, né? E de fato é difícil, porque a impressão que a gente tem pela cultura que a gente foi criada, pela vida que a gente viveu, pelos pais que nós tivemos, né, de que esse não é algo ruim, né, é não fazer o que você poderia, não se dispor àquilo que você realmente poderia ter feito. É um problema que realmente a gente precisava discutir sobre ele, trabalhar mais sobre ele, porque a partir do momento em que aquilo que eu digo sim prejudica a minha vida, também não é bom. É difícil a gente ter esse discernimento, é difícil a gente conseguir chegar nesse ponto, porque não adianta, o nosso coração fala mais alto, né? A nossa atitude cristã, né? A nossa fé, e é o que realmente... hoje é um grande desafio para nós, até que ponto, né, a caridade se difere da cumplicidade, né, de você acabar financiando alguma coisa. Como discernir isso é difícil demais, é difícil. Inclusive tem pessoas às vezes que você encontra no semáforo fortes, tem um moço outro dia alto, forte. Por que essas pessoas não ficam em função de, por exemplo, dessas obras que tem nas cidades? Sai lá um eletricista, precisa tanto de eletricista, aprende alguma coisa, se propõe a cortar uma grama, você não quer mesmo, né? Eu vejo que o problema maior está na questão das drogas. Hoje, o grande problema é o vício, né? Nós vimos aí que tivemos uma grande apreensão de drogas essa semana na cidade. Quer dizer, se há uma grande quantidade, é porque existem muitos consumidores, né? E infelizmente a gente sabe que o vício é uma doença, né? E quando a pessoa está envolvida ou presa àquilo, ela não consegue fazer outra coisa. Então é realmente desafiador, porque o problema é muito maior do que a gente imagina, muito mais complexo do que a gente imagina, e sanar isso também é muito mais difícil, exige muito, né, das autoridades, de políticas públicas, da sociedade como um todo, né? Porque antes de tentar fazer essa pessoa sair da rua para encontrar um trabalho e mudar de emprego, a gente vai precisar fazer ela deixar o vício, que a gente sabe que é algo difícil, porque enquanto a pessoa não quiser, ela não acontece. Ninguém muda ninguém, né? Ninguém muda outra pessoa. Aí é que entra a questão do contexto histórico, do contexto bíblico. Esse semestre, esse ano que está agora, eu dei aula na Teologia de Leigos aqui da cidade sobre história do Antigo e Novo Testamento, né? E a gente, então, pôde ver aí um pouquinho da cultura, de toda a situação cultural e
desde o começo da história do povo de Israel até Jesus Cristo. E a gente vai poder perceber que os pobres, os famintos, né, todas essas pessoas carentes que constam na Bíblia, ou eram ou estavam nessa situação por causa de injustiças sociais e tudo mais, e não por causa de vícios. Então, é essa a diferenciação. Nós não podemos ser anacrônicos ao ponto de julgar o passado com a cabeça de hoje, mas também não podemos querer entender o presente com a forma de viver do passado, né? Quer dizer, quando Jesus fala, eu tive fome e não me deste de comer, tá? Não deste de comer alguém que foi injustiçado, que não tinha comida porque era explorado, porque não tinha emprego, porque era pobre. É diferente de alguém que não tem comida porque escolheu aquilo, porque está preso num vício do qual ele... É muito difícil isso, é muito complicado. É por aí que aí passa... Exato. Pelo crivo do julgamento, eu tenho que julgar. Ele chegou e me pediu algo. E eu vou ter que analisar, ele está pedindo, mas não é para comer. Um critério que eu peço para as pessoas usarem é assim: comida você nunca nega. Agora, outras coisas, aí é preciso um discernimento, por mais difícil que seja. Nós estamos aqui ao vivo, né? Olha lá, estamos ao vivo no Facebook. Para você que talvez está chegando agora, nós estamos aqui na Biblioteca Municipal, né? Junto com a Ivana, a Regina e mais o pessoal que está aqui, com o nosso Café Cultural, né? Que é um projeto da Secretaria de Cultura, que já acontece desde março aqui na cidade, né? E que nós hoje estamos aqui. Eu fui convidado para estar aqui falando um pouquinho do Natal, dessa nossa realidade, e pedi então que a nossa pastoral da comunicação da paróquia pudesse transmitir, né, esse café como uma forma também de divulgar esse trabalho tão bonito, tão importante, que não é só sobre a fé, mas são diversos temas que são tratados aqui, né, em diferentes momentos, e que eu vejo como uma iniciativa muito legal e muito importante para a nossa cidade. Parabéns mais uma vez. E eu queria cantar uma musiquinha de Natal, como uma forma também de recordar esses momentos tão bonitos, né, que são os da nossa vida, da nossa infância. Momentos que a gente sabe que não voltam mais, mas que nos dão um gostinho de saudosismo, que mexe conosco, com a nossa emoção. Sobretudo eu que perdi a minha mãe esse ano, né? Então isso tudo acaba, né, mexendo um pouquinho com o nosso sentimento, com o nosso coração, né? Vamos lá? Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz para você. Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser
ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você, pra você. Eu acho que essa música nos traz grandes recordações, né? E de fato, quem dera as pessoas conseguissem entrar nessa magia do Natal. Porque hoje a gente acha o Natal triste, né? Porque a gente fica lembrando dos natais com as famílias grandes, todo mundo unido. E hoje é tão diferente. Eu creio justamente por causa disso. Eu acho que conforme a gente vai perdendo pessoas, né, perdendo situações, parece que aquelas coisas que brilhavam tanto já não brilham mais, né? Agora, depende também de nós não deixar esse brilho apagar. Talvez não da mesma forma, talvez não da mesma maneira, não do mesmo jeito, mas de uma forma aprender a fazer esse brilho ser diferente, mas voltar a existir. Padre, eu me traz uma certa melancolia. É mal isso também, né? Não, eu não acredito que seja mal. O que a gente não pode é permitir que essa melancolia se torne uma coisa cotidiana, diária e presente na nossa vida todos os dias, né? Acordar um dia ou outro melancólico, né? Pensativo, reflexivo, até mesmo triste, é normal na nossa vida. E conforme as perdas que nós vamos tendo, a tendência é aumentar. Mas o que a gente não pode é tomar isso como uma regra, né? Como algo que vai dominar a nossa vida. E aqui está a diferença entre vencer ou não uma depressão e deixar-se ou não se deprimir, ou buscar ou não uma ajuda, né? Terapêutica, médica, quando isso é preciso, porque o Natal não pode ser um momento de tristeza, né? Não pode, porque é a celebração da vida, é a celebração da encarnação do Verbo, de um Deus que veio até nós como uma criança para nos ensinar a humildade, para nos ensinar que o mais importante é aquilo que a gente não pode comprar, é aquilo que a gente não vai carregar conosco quando a gente não estiver mais aqui, mas é aquilo que a gente vive, como vocês acabaram de dizer, perdão, né? Tantas lembranças e tantas situações que fazem a nossa vida, né, hoje ser diferente, mas que ficam, mesmo como lembranças, mesmo como questões muitas vezes tristes, mas são coisas que permanecem. Talvez tantos brinquedos, tantas outras coisas materiais que a gente tenha ganho ou adquirido nesse tempo, a gente nem se lembra, né? Nem se lembra, mas gestos, sentimentos, né? Falas, momentos, isso fica para sempre. Mas eu sempre digo para as pessoas, não deixe o seu Natal ser triste, não deixe, não é. Eu particularmente tenho um carinho especial pelo Natal. Na igreja nós temos duas festas muito importantes, que são o Natal e a Páscoa, né? A Páscoa é a mais importante de todas elas, mas eu vejo o Natal como algo muito especial. Sempre gostei muito do Natal, sempre gostei muito desta época natalina, dos enfeites de Natal, das músicas de Natal, das missas de Natal, das comidas de Natal, porque afinal de contas a gente é fortinho assim, né? As comidas de Natal, eu me lembro, a minha família é muito religiosa, tinha um padre, e o Natal era sempre na casa dos meus avós. Mas daí no dia 24, as minhas tias fechavam a sala e
E daí no dia de Natal, minha tia tocava piano, Noite Feliz, tinha um trono do Papai Noel, sabe? Tinha as orações, era muito lindo, muito lindo. É. Hoje não é mais assim, né? É só comércio. Então eu já vivi muitos trabalhos. Então, o que aconteceu? É que naquele tempo se esperava para comer uma comida diferente. Hoje, meio que. Então, não que não tenha gosto, mas tem menos, né? Porque um Guaraná a gente tomava só no Natal. Então, que coisa gostosa era o Guaraná. Hoje tudo se tornou mais fácil, claro, e é natural que seja assim, afinal de contas, a tecnologia, a modernidade precisam acontecer, nós precisamos evoluir. Mas certas coisas não deveriam evoluir, né? Essa tradição do Natal, reunir as famílias. Às vezes eu brinco no final de ano na paróquia, que às vezes essas reuniões de família de final de ano acabam em tragédias, né? Muitas vão parar na delegacia, porque daí quer lavar roupa suja, aí bebe demais, né? As pessoas hoje não têm controle sobre as coisas, os jovens hoje bebem demais, né? Demais, começam cedo, né? Às vezes eu fico horrorizado quando olho ali para aquele nosso campo da Brahma, né? Diversas situações, e olha, eu temo pelo futuro, eu não sei vocês, acho que nós não estaremos aqui para ver, né? Mas eu não sei como que vai ser a saúde dessas pessoas, desses jovens de hoje, já tão cedos e consumindo tanta porcaria, tanta bebida alcoólica, tanta coisa. Eu não sei se eles vão chegar muito longe, não sei que a medicina evolua muito, porque essa longevidade que nós fomos conquistando por causa do avanço da medicina e da modernidade, hoje eu acho que corre um sério risco por causa do mau cuidado consigo, né? Da grande carga de estresse que nós vivemos hoje, da grande quantidade de drogas lícitas ou ilícitas que se consome hoje, né? Principalmente a bebida e o cigarro. Isso é um problema ético e moral, né? No campo da moral, que é o campo da fé, é aquela premissa que a gente tem de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E como templo do Espírito Santo, eu preciso zelar para que ele fique bem, o melhor possível, e eu possa viver o melhor possível também, né? E então é muito complexo, porque no campo da moral a gente diz que é um grande pecado quando eu maltrato este meu corpo, quando eu não me preocupo com ele, quando eu não o respeito. E infelizmente é um grande problema hoje. E o nosso corpo é tão importante que até Deus quis ter um. Até Deus quis assumir a nossa forma de ser, né? Somos imagem e semelhança de Deus, diz a palavra de Deus, né? E Ele veio no Natal, mas é uma preocupação hoje, né? Saber que na noite de Natal e no dia de Natal, a preocupação maior das pessoas é onde vai ser o churrasco, quanto de bebida eu vou levar, quanto tempo eu aguento comer e quanto eu aguento beber. Ninguém está preocupado em qual missa que vai, em como vai rezar, com quais familiares vai fazer uma ceia, com quem vai conviver, né? Quais as recordações que vai criar e assim por diante. É um problema sério, e que a gente precisa de uma reflexão muito profunda. Aonde nós chegamos? Como nós chegamos nessa situação, né? Aonde aquilo que realmente é valioso e importante perdeu todo o sentido para coisas que são fúteis, passageiras e que fazem mal, né?
fazem mal à pessoa. Como o ser humano conseguiu gostar tanto das coisas que fazem mal a ele, né? Sendo que o nosso instinto desde os primórdios foi de sobreviver, né? De cuidar, de garantir, olha, hoje eu vou sair da minha caverna e preciso garantir que eu vou voltar para ela vivo e não vou ser devorado por um animal aqui, né? E nós sempre tivemos e temos até hoje esse instinto de sobrevivência. Tanto que se eu puser a mão sobre algo quente, imediatamente eu já vou tirar, eu não vou ficar com a mão lá, né? Mas mesmo com tudo isso, hoje nós estamos vendo uma sociedade que caminha conscientemente para coisas prejudiciais. Infelizmente, não sei se vocês ficaram sabendo, mas a gente sabe, e claro, não é noticiado para que não se incentive, mas aumentou-se de forma exagerada o número de suicídios, inclusive aqui na nossa cidade, ao ponto de haverem suicídios públicos, né, nas praças públicas, e a grande maioria entre jovens, pessoas novas. Por quê? Justamente isso. Qual o sentido da minha vida? De repente eu chego a um momento onde eu não tenho, eu vivi, fiz um monte de coisa, mas não tenho sentido para a minha vida. Não vejo por que continuar vivendo. Esse é um problema sério, né? Hoje, infelizmente, muitos, né, que se dizem ateus querem tirar a religião da vida dos seres humanos, sobretudo aqui no Brasil, né, que é um país laico. Mas o que eles querem colocar no lugar? Nada, né? Deus nos dá sentido, Deus é uma referência, Deus nos ajuda, sobretudo nos momentos de dor da nossa vida. Agora, essas pessoas que tiram Deus da sua vida, como superar os momentos de dor? Né? Como encontrar um sentido para a vida? Né? E não só aqui na nossa cidade, mas no Brasil todo, no Brasil como um todo, o número de suicídios é exorbitante, né? Pessoas tirando a sua vida por não encontrarem sentido para viver. Houve aumento? Tem um aumento significativo? Sim, sim. É que suicídio não pode ser divulgado na mídia. Então você não vai ver num jornal, numa reportagem, para justamente não incentivar os outros que talvez tenham já essa tendência. Mas, por exemplo, nós que estamos ligados, né, à fé, né, nós padres que rezamos sempre em velórios, a gente que acompanha a comunidade e até mesmo algumas autoridades, a gente sabe, né, de inúmeros casos acontecendo aqui na cidade, quase que um por mês, se for colocar, né, na ponta do lápis. Na rodovia? O Leandro é socorrista da Renovias, né, e está dizendo aqui que num mês eles tiveram 3 casos, né, de gente que vai para a rodovia e vou matar. Ou pula da ponte ou entra debaixo do caminhão. Porque hoje não se fala mais em vida eterna, né? Na morte. Exato. E eu acho que o centro da nossa vida é a morte. Porque Jesus Cristo, ele nasceu, o senhor falou, né, que as 2 datas mais importantes para o cristão, né, é o nascimento de Jesus e a Páscoa. Né? Porque para ele passar a vida, ele precisou morrer. Isso vai acontecer com todos nós. Exatamente. Né? Nós nascemos, temos uma vida inteira e nós vamos morrer. Né? E se o cristão, ou aquele que espera a vida eterna, eu acho que ele vive de uma maneira diferente, né, Pai? Com certeza. Tem uma esperança, né? Exato. Você tocou num assunto muito importante e que eu particularmente também gosto muito, porque é o meu tema de TCC da teologia, que é o sofrimento, a morte, né?
Eu estudo muito esse tema, né, e falo muito sobre ele. E de fato, hoje as pessoas vivem como se não fossem morrer. E existe um tabu imenso a respeito da morte. Falar de morte, pensar na morte é proibido. Por isso que quando se depara com a morte, a pessoa não sabe o que fazer, né? Não sabe como agir e entra num desespero. Ela pensa muitas vezes que a única solução é morrer também, né? E nesse sentido a nossa fé, ela é transformadora, porque nos dá essa esperança da vida eterna, de que a nossa vida por aqui é apenas uma passagem para uma vida em Cristo, uma vida em Deus, onde não haverá dor, nem sofrimento, nem morte. Então, ter fé é lidar melhor com a morte. Não quer dizer todos, mas é lidar melhor do que aquele que não crê em nada. E eu acredito que para sanar um pouco disso, é só com a experiência de comunidade, de vida comunitária, de ter uma fé. Infelizmente hoje os pais não estão percebendo que os filhos somente atrás de um computador, da internet ou no videogame ou com os dias repletos de coisas não é bom. Eles precisam ter amizades verdadeiras, eles precisam conviver, enfrentar realidades, né? Eu sempre digo aos pais, não escondam a dor dos filhos, né? Não impeçam os filhos de se frustrar, né? De ter dificuldades, né? O nosso professor aqui, né? Bem, então assim, isso tudo faz a diferença. Para aqueles que estão aqui no Facebook, nós estamos na Biblioteca Municipal, nesse projeto, né, Café Cultural, realizado pela Secretaria de Cultura. Nós estamos falando do Natal e tudo que envolve esse ambiente hoje, né, no nosso mundo. E eu gostaria de cantar mais uma canção agora, um pouco mais teológica, mas ao mesmo tempo também aí antiga. O autor dessa música conseguiu transmitir muitas verdades profundamente teológicas, né? Sobre Jesus e sobre este mistério do Natal. A gente chama de mistério porque na teologia mistério não é aquilo que eu não sei, é aquilo que eu não esgoto. Por mais que eu saiba muita coisa, eu nunca vou saber tudo acerca daquele mistério, né? E a gente sabe de Deus aquilo que Jesus quis que nós soubéssemos, né? E que ele julgava ser o suficiente para alimentar a nossa fé, né? Então, com vocês agora no presépio pequenino. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão e nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão. Para os homens que andavam nas trevas, lá do céu resplandece uma luz. Hoje Deus visitou nossa terra e nos deu o seu Filho Jesus. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão e nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão. Numa flor germinada na terra, fecundada por sopro de Deus, hoje um novo começo desponta
e se abraçam a terra e os céus. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão e nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão. Boa nova de grande alegria, mensageiros do céu vêm cantar, e aos pastores um anjo anuncia: Deus nasceu em Belém de Judá. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão e nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão. Para nós nasceu hoje um menino, de seu povo ele é o Salvador. Glória a Deus no mais alto dos céus, para nós seja sempre um louvor. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso irmão, que nos dá seu corpo e sangue nesta santa comunhão. Muito bem. E quem dera o Natal pudesse voltar a ser essa festa do presépio pequenino, né, da simplicidade, da humildade, das famílias reunidas, do amor, da oração, né? E não toda essa deturpação que a gente tem visto, né? E que tem feito tanto mal à nossa sociedade, né? Não só o Natal, mas como todas as festas de final de ano como um todo, né? Às vezes eu vejo certos comportamentos no Ano Novo, no Réveillon, que eu penso, aonde que nós vamos chegar, né? É um momento da história muito delicado, e como eu disse, talvez a gente não vá viver para ver qual vai ser o desfecho de tudo isso, mas nós saímos de uma sociedade com estruturas sólidas, com posturas firmes, com instituições sólidas como a igreja, como o exército, para uma realidade hoje onde o que importa é o que eu penso, o que eu gosto, o que me satisfaz. Eu gosto muito de ouvir o Leandro Carnal nas suas reflexões, gosto muito quando ele fala de Zygmunt Bauman, né, da nossa sociedade líquida, né, e vejo que são reflexões muito profundas, mas infelizmente nós vivemos nessa sociedade do eu, né, aonde a opinião de um garoto de 15 anos que está começando a vida vale mais do que a do PhD que estudou a vida inteira, né? Ele simplesmente vai debaixo de um artigo científico, de um trabalho científico que demorou anos para ser feito e escreve não concordo. Não concordo, eu acho que não é assim, não funciona dessa forma. E então nós vivemos hoje na sociedade onde infelizmente as redes sociais deram voz aos ignorantes, né? Ignorantes no que eu digo, não no sentido pejorativo da palavra, mas de conhecimento mesmo, né? E infelizmente
isso tem transformado o nosso mundo e feito com que ele seja cada vez pior, né? Hoje o mundo tirou Jesus Cristo, né, Padre? Tirou tudo do centro, tudo daquilo que era uma referência, porque agora a gente tem que ser livre, a gente tem que fazer o que quiser, a gente não pode ter amarras, a gente não pode ter um superego que nos limite, mas essa tal liberdade, como se canta por aí, né, não liberta ninguém, né? Na verdade, nós estamos vivendo num mundo de verdadeiros escravos, né? Se não são escravos da bebida, são escravos da sexualidade, são escravos de ideologias, né? Que não têm muitas vezes fundamentos. Enfim, escravos até mesmo de si, né? De si próprio, né? De se achar o suprassumo, o conhecedor, o sabedor de todas as coisas, né? Eu já tive diversas conversas com muitos adolescentes que chegaram e disseram para mim: olha, eu não acredito em nada disso. Eu estou aqui porque minha mãe e meu pai estão me obrigando, mas eu não quero fazer catequese, eu não quero fazer nada, eu nem acredito que Deus existe. Né? Eu nem acredito que Deus existe, isso para mim tudo é uma palhaçada. Mesmo que a gente vá mudar, muita gente tem, mas eles vão ter que voltar. Porque eles vão, como vai criar assim, como ele, que está aqui hoje com os filhos, assistindo assim, ela vai plantar naquela sementinha dela, né? Porque se a gente também não tem essa esperança, tá difícil. Agora começa também a se deparar com extremos, né? Quer dizer, um grande liberalismo, mas também uma volta muito marcante do conservadorismo, né? Que já é mais um sinal de que nós estamos perdidos nessa história toda, né? Quando a gente não tem exatamente, né? Então, ou eu sou a favor de tudo e de todos, ou eu sou contra tudo e contra todos, né? E aqui moram dois perigos, porque os extremos, né, se tocam, mas é a nossa sociedade hoje. Eu não vejo outra maneira do que estar ligado a algum lugar, a algum grupo. Igual, por exemplo, na nossa paróquia de Santa Edvige, nós temos um grupo de escola da fé todas as quintas-feiras à noite, já de módulos, né? Termina um módulo, começa outro, para que mais pessoas possam ir se juntando a esse grupo. Além disso, em nossa cidade, na capela, nós temos a teologia de leigos, né, que são para leigos que no começo do ano se inscrevem e fazem ali 4 anos de teologia às quintas-feiras à noite também. Foi nessa que eu dei aula esse semestre que passou, né? Então eu acredito que precisa de uma aula, de um tutorial, de alguém que seja tutor nesse sentido. Poderia muitas vezes está também se fazendo valer da internet, mas é preciso ter um discernimento muito grande, porque hoje não são todas as coisas que lá são ensinadas que de fato correspondem à doutrina, à fé e tudo mais. Então, eu acredito que buscar esses meios que estão disponíveis hoje seja o primeiro e o melhor caminho. São realidades hoje que tocam nitidamente as nossas paróquias, a nossa vida, e que eu sempre digo que é uma questão de conversar. Procure o seu padre, procure a sua comunidade, ele vai saber te direcionar, ele vai saber te dizer que caminho seguir, que caminho buscar, o que você pode viver, o que você pode... É melhor do que se auto-julgar e já se considerar alguém excluído, né? Então eu sempre oriento nesse sentido. Então é muito importante a gente não estabelecer um julgamento, né, primeiro. Errado, por exemplo, o homem estuprou um enteado de 4 anos e esse enteado ia falecer. Aí estamos todos reunidos, minha família, aí todo mundo queria matar, todo mundo se sentenciou. Eu, inocentemente, quis dizer, ó gente,
só tem um juízo, né? Só Deus. Nós devemos ficar indignados e achar que aquilo foi errado, mas sentenciar, tem que queimar, tem que matar, tem que furar com alfinete, isso cabe a Deus, porque senão esse homem vai chegar lá no inferno e daí a pouco vamos chegar lá também. E ele vai perguntar para nós, vocês também estupraram criança? Então nós não estupramos, mas falamos tão mal de você que merecemos no mesmo lugar. Esse é o problema muitas vezes, né? Essas questões morais da igreja são um pouco complexas para a gente estar falando assim, uma conversa, né? Mas assim, só para título de conhecimento, que a vida é um dom primordial que Deus nos deu e ninguém tem o direito de tirá-la, ponto, né? Claro que ninguém queria que aquele mal acontecesse, mas nós não temos essa autoridade de julgar, né? Nesse sentido de dizer quem vive, quem morre, né? Isso é um problema sério, porque muita gente vai, mas isso, você fala isso porque não é o seu filho, não é o seu... Tudo bem, eu entendo todas essas questões, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: se eu vou matá-lo, o que me faz diferente dele que realizou esse crime? Né? Então, assim, na igreja existe uma premissa moral que diz que nunca se resolve um mal com outro mal, né? Nunca se resolve um mal causando outro mal. Isso não é solução, né? Então, isso precisa ser levado em conta também. E eu brinco até na minha paróquia, né? Que catequese, curso de batismo e curso de noivo foram coisas que a igreja criou por causa dos pais preguiçosos, né? Coisas que não fazem sentido de existir, né? Um catequista para catequizar aqueles que deveriam ser catequizados pelos pais. Um curso de noivo que não deveria existir para ensinar jovens que querem se casar a viver como cristãos. Se eles crescessem na igreja não precisariam de nada disso. E que também muitas vezes não vão viver, fazem por obrigação, porque querem casar na igreja, porque é bonito, porque é tradição, né? E curso de batismo para gente que não vai ser padrinho como deveria ser, porque se soubesse o que é um padrinho de fato, não precisaria fazer curso de batismo. Então eu falo que os cursos na nossa igreja e a catequese foram criados por causa dos maus cristãos existentes na igreja, né? Que não vivem de fato a sua fé, que não realizam aquilo que deveriam realizar. Eu queria cantar um trechinho de uma canção em latim que é bem famosa e que está sempre presente na missa, chamada Missa do Galo, lá em Roma, na noite de Natal, que é o Adeste Fidelis, né? Que é muito famoso. Vou cantar um trechinho só, porque ela é muito grande, né? Adeste fidelis, leti triumphantis, venite, venite in Bethlehem. Natum videte regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Quando Deus tocou no seu coração? Para ser padre? Então, até eu digo que até os 15 anos mais ou menos eu não pensava em ser padre não, né?
eu já estava na igreja tudo, lá na Vila Paraíso, cantava, tocava nas missas, mas até então eu não me via como padre, né? Mas depois dos 16 anos, quando eu já era patrulheiro também, e a gente vai tendo que começar a pensar no que a gente quer ser, né? Que a gente vai fazer depois que terminar o ensino médio e tudo mais, eu comecei a perceber que eu gostava demais de estar ali na igreja, de fazer aquelas coisas. E quando eu percebi que chegaria um tempo em que eu estaria muito limitado, porque teria que estudar, teria que trabalhar, fazer faculdade à noite, né? Apesar que eu já estudava à noite, porque era patrulheiro, e que isso ia tirar muito a minha presença de dentro da igreja, porque eu estava lá quase todos os dias, né? Aí eu comecei a sentir que aquilo me fazia muita falta. E fui conversar com o Padre Marcos na época, né? Falei, olha, eu acho que talvez eu tenha vocação, e comecei um ano de acompanhamento com o reitor do seminário, e aquela velha história, quando eu completei 18 anos, eu não tinha certeza se era isso que eu queria, mas eu tinha uma coisa para comigo, que eu sempre repito para os meus jovens e adolescentes lá: é melhor a gente ter ido, e se não for aquilo, voltar e seguir em frente, fazer outra coisa, do que passar a vida inteira achando que devia ter ido e não foi, e depois chegar no final da vida se arrepender de alguma coisa. Porque afinal de contas eu era novo, né? E eu poderia voltar se não fosse aquilo que eu queria e seguir minha vida tranquilamente fazendo outra coisa. Mas aí eu fui e não era muito da forma como a gente imaginava, porque a gente imaginava um lugar onde só rezava, né, e não fazia mais nada, mas não, tinha os trabalhos, tem que limpar a casa, tem que arrumar a cama, tem que fazer tudo, né? E como filho mais velho, que a mãe fazia tudo, né? Imagina, né? Então, assim, fui vendo que era realmente aquilo que eu amava, fui me apaixonando pelos estudos, né, pelas coisas, e entendi que aquela era realmente a minha vocação, né? E que eu não me via fazendo outra coisa, né? Porque diz um ditado italiano que quem ama o que faz nunca vai trabalhar na vida, né? Então eu via não aquilo como um trabalho, mas como realmente uma forma de amar, né? De exercer o amor, e eu acho que isso é o mais importante na nossa vida, né? É tão triste quando a gente vê uma pessoa que não é feliz aonde ela trabalha, né? Que tem que levantar todos os dias para fazer uma coisa que ela não gosta, para estar num lugar que ela não quer. Isso não deveria ser permitido para ninguém. Eu acho que todo mundo teria que fazer aquilo que ama, aquilo que gosta, para justamente fazer bem feito. Não teve noite de traiçoeira? Teve, ao longo, assim, não que eu cheguei a sair e voltar, mas as dúvidas sempre acontecem, né? As crises que são necessárias para o crescimento, né? Acho que até hoje a gente tem crises, acho que elas são necessárias, as chamadas noites escuras por São João da Cruz, né? Que é onde a gente se questiona, e se questionar é importante. Isso é muito comum dentro da caminhada da fé. Isso é muito comum. Deus às vezes se cala para que a gente comece a tomar um pouco as rédeas da nossa vida também. Seria muito bom se tivéssemos alguém que nos dissesse a todo momento o que fazer e como agir. Mas aí, aonde está o sentido da nossa liberdade, né? Daquilo que a gente realmente herdou de Deus como o grande diferencial para os anjos. Somos livres, né? E que causou tanta revolta a Lúcifer e que o fez renegar o Criador. Por que nós, que somos anjos, não somos livres e os homens são livres para fazerem suas escolhas? Porque os anjos não são livres, são mensageiros de Deus. Eles têm que fazer aquilo que Deus manda. Mas nós, homens, podemos fazer ou não, né? Deus não é um carrasco que exige que façamos tudo aquilo que Ele nos ordena. Se nós o renegamos, Ele respeita a nossa escolha. A liberdade nos dá esperança, né?
A liberdade nos dá a capacidade de sonhar, de pensar. Tanto que Dante Alighieri, na Divina Comédia, ele coloca uma frase em cima do portão do inferno, que diz assim: aqui termina toda a esperança, né? Porque enquanto você tem esperança, você tem vida, você tem movimento, você tem um raio, uma fração de luz que te movimenta. Mas quando acaba a esperança, acaba tudo. O inferno é a falta de Deus. É o fim dessa esperança. Não tem nada. É uma pena que as nossas muitas das nossas crianças hoje, dos nossos jovens, não leem mais. Eu sou da época em que a gente descia lá da Vila Paraíso com o caderno na mão, né? E ia ali na biblioteca, na estação, para fazer pesquisa, para fazer trabalho de escola, né? E hoje, com tantas facilidades, mesmo assim, né? A maior parte daquilo que se consome na internet são porcarias, né? Porcarias. Essa biblioteca, que é uma grande riqueza, né? Bem no meio dessa avenida que corta a cidade de ponta a ponta, né? Deveria ser um local de grande fluxo. Isso é muito importante, né? E só que eu acho assim, uma linha, quando toda a fala do senhor, que o senhor tinha falado, né, dos pais, a diferença que aqui a gente tem pouco filho, os judeus, os muçulmanos têm muitos filhos, e que a catequese não deveria ser necessária, e agora o senhor falou dos livros, né? E eu achei interessante que, embora eram falas separadas, mas elas estão todas conectadas, para a gente perceber o problema da nossa cultura, né? Eu até comento com o José, às vezes, que eu sinto que a gente é como um hamster correndo sempre naquela rodinha, e a gente está sempre correndo, e eu vejo que isso é muito essa causa, porque a gente não tem tempo para ter filho, a gente não tem tempo para educar o filho na fé, e a gente não tem tempo nem para dar exemplo para o nosso filho, né? Exatamente. Porque os filhos não vê o pai e a mãe lendo, igual a nossa geração via muitas vezes os nossos pais lendo, e lia também. E aí, essas crianças de agora, eles não têm isso. Se você pergunta na escola, os alunos, se eles veem os pais lendo, eles falam que não. Então, eles também não vão ter, eles não vão ter esse exemplo. Infelizmente, até outro dia eu ria com o próprio Karnal, que ele dizia numa das suas palestras, quando perguntam para ele como que ele fazia para ler, né? Ele fala: eu faço uma técnica muito difícil, eu sento, abro o livro e leio, né? Só isso, né? É uma coisa muito difícil nos dias de hoje, né? Sentar, abrir o livro e ler, né? E de fato, hoje nós vivemos nesse mundo extremamente rápido, que nos torna cada dia mais ansiosos, né? E nunca se teve tantas crianças hiperativas no mundo como nos dias de hoje, né? Até porque também pelo avanço da ciência, né? Porque acho que até existia hiperatismo no passado, mas era tratado com espada de São Jorge e tudo mais, então colocava tudo nos lugares, né? Hoje tem que fazer psicopedagoga, essas coisas todas, mas enfim, não estou dizendo que não exista essa dificuldade, né? Mas essa questão de estar no mesmo lugar, parado, né, fazendo uma mesma coisa, está cada vez mais difícil para os nossos jovens de hoje. Eu falo que eu tenho uma veneração pelos professores, que apesar de ser professor, eu sou professor de gente grande, mas cuidar dessas crianças hoje, eles mereciam um troféu por dia, né? Não me imagino fazendo isso, né? Com todas essas dificuldades, toda essa questão da ansiedade que toma conta, né? É um desafio que, olha... A dificuldade mesmo é você parar e pensar, porque às vezes eles estão fazendo
fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu tive uma aluna de sexto ano que me chamou a atenção, que ela estava assistindo uma série que é até famosa no meio dos jogos, chama Stranger Things. Mas ao mesmo tempo que ela assistia a série, estava passando, ela estava na internet, no WhatsApp, e estava conversando com os alunos da sala ali mesmo, sabe? Então ela estava fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. E a atenção ficava variando, né? E como que você vai parar e pensar, né? Por exemplo, o livro. O livro não é mais a única forma de informação, né? Você pode pesquisar informações, por exemplo, na internet, algumas informações também superficiais, mas da televisão. Só que um permite você parar e pensar é o livro, porque você lê uma informação, aquilo falou para você, você pega e para, nossa, o que é isso? Vou pensar sobre isso. As outras formas de informação não, porque você procurou alguma coisa na internet, quando vê chega uma notificação. Aí você já sai daquilo e vai para outro lugar. Ou na televisão, o jornalista deu uma informação, a hora que você vai pensar sobre aquilo, já passou para outro. Então você não dá nem tempo de pensar, porque é tudo muito rápido. Então você tem uma grande quantidade de informações, só que não trabalha nenhuma, né? Só vai jogando, e a gente não sabe o que fazer, né? E o livro permite, porque o livro você lê uma coisa, você pode fechar o livro, parar e refletir sobre aquilo, né? Exatamente. Eu digo que nós estamos carimbando mais, né? A gente chega às notícias antes de carimbar, a gente já apareceu outra, né? É muita coisa. Tudo superficial, né? Não aprofunda. E a quantidade de aquilo que se exige do nosso cérebro também. Vocês imaginem a quantidade de informação a mais que nós absorvemos hoje diariamente do que uma pessoa do século XVIII, XIX, por exemplo. Hoje a gente fala assim que o mundo está muito rápido, né? No Natal, quando a gente era criança, demorava muito para chegar o Natal. Muito. Demorava um ano. Hoje eu acho que é por esse fator, né? Muita informação. E a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, o dia, os meses... Hoje, a palavra que mais se ouve é essa, né? Que o mundo está passando muito rápido, o tempo está passando muito rápido. Mas será que é o tempo que acelerou ou somos nós que aceleramos? Nós nos escravizamos para ter dinheiro e depois ficamos escravos do dinheiro. Que não é nosso. Que não é nosso. Exatamente. E também eu acredito que algumas tradições que nos faziam tão bem em relação ao Natal talvez não sejam mais possíveis de se trazer de volta. Mas existem coisas que talvez a gente possa fazer, né? Coisas que a gente pode resgatar, coisas que a gente pode reviver, né? E que fariam até bem para nós mesmos. Nós temos aqui a poesia, né? Da Maria Inês, que até faleceu recentemente, não foi? Faleceu. Foi, né? Temos uma poesia de Natal. Antes de ver essa poesia, eu quero falar um pouquinho dela, né, da Maria Inês, né? Eu cheguei a conhecê-la pessoalmente, né, ela participava muito da Igreja de São Sebastião, lá da Paróquia Santo Antônio, onde eu estive, né, quase toda a minha vida de seminarista e antes. E com certeza foi uma das grandes poetisas de nossa cidade, que nos ajudou muito a colocar a poesia na vida das pessoas. A Maria Inês Pereira, chamada de trovadora de Mogi Guaçu. Na sua biografia aqui está escrito: estamos entre 2005 e 2006, não lembro ao certo, mas o caso é que, como muitos de minha geração, sempre via um dos varais da casa do escritor espalhados na cidade. Varais que, em vez de roupas, portavam poemas. Sim, poemas. Poemas como os de Maria Inês Pereira, poetisa, mas, sobretudo, trovadora.
nascida a 13 de maio de 1930, dia de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de São Paulo, cidade a qual sempre se mostrou amável e grata. Professora e psicóloga, passou a morar em Mogi Guaçu a partir de 1983, sócio fundadora da Academia Guaçuana de Letras. Lançou em cada canto uma poesia e poemas para os filhos de Deus. Talvez poucos livros para alguém que, assim como certos poetas, busca ou acha ou procura em tudo o motivo ou motivos da sua poesia. E ela, que fora freira, morava em convento, tivera em Deus um dos principais motivos para a sua poesia. Dona Maria Inês, como a chamava, e eu convivemos mais de perto durante os anos de 2006 a 2013. Quem a conheceu certamente não se esquecerá de seu porte físico, pois era baixinha, branquinha, gordinha, sempre de óculos e com os cabelos batidinhos na nuca. Animada, não costumava perder a roda de samba e choro na Estação Cultura, como bem lembrou o músico Armando Morelli, quando nos falamos no dia do falecimento da poetisa. Sim, a 13 de agosto deste ano, Dona Maria Inês Pereira se foi. Ela se foi, mas dentre o que nos deixou está a seguinte trova: como tantas premiadas, não creio no destino, nem nas cartas de baralho. Creio sim no amor divino e nas bênçãos do trabalho. Trabalho que ela desenvolveu na igreja e nas associações de escritores das quais fez parte a vida inteira. Vida essa é a matéria maior da poesia, a que mora na biblioteca e no coração. Vamos agora à poesia. A estrela de Natal. Eis que a estrela anunciou, um menino amor nasceu. É o Natal que já chegou e a alegria reviveu. Com a paz no coração, lembre-se de que é Natal e a palavra solidão é pecado capital. Peça a Deus que o seu Natal transcorra em grande alegria, sob a bênção maternal do doce olhar de Maria. Que o Natal, festivo dia do bom menino Jesus, lhe traga paz e alegria e um ano novo de luz. Maria Inês Pereira Nicola. Muito bem. Eu acho que depois dessa poesia a gente podia cantar Noite Feliz. Melhor do que nunca, né? Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar
cantar aos pastores os anjos no céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é o teu coração, que quiseste nascer nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Amém. Dessa música, quando nós éramos crianças, das novenas de Natal. Isso. Algo que hoje também é difícil. Difícil. Né? As famílias já não têm mais tempo, né? Difícil. E aí, todo final de novena era cantada essa música. Feliz. Então, olha, uma maneira já de se passar a fé e de que o Natal já se iniciava com a novena de Natal. No último dia de Natal, então era posto o menino Jesus na árvore, e aí se iniciava o Natal. Então é essa fé mesmo, né, que os pais passavam aos filhos. E hoje está tão complicada essa questão da novena de Natal, com o comércio, com o trabalho, que nós estamos tendo que nos readequar a muita coisa. Por exemplo, na nossa paróquia esse ano, nós vamos ter a quatrena de Natal. 4 dias apenas. Porque a gente percebeu que com a novena, as pessoas não estavam indo. Porque elas não conseguiam ir os 9 dias, então elas não iam dia nenhum. Eu não vou um dia para depois não ir outro. Eu não tenho como ir 9 dias porque tem formatura, tem que fazer compra, eu estou trabalhando, tem escola. E aí então, esse ano nós faremos a quatrena, são 4 dias, para ver se com menos dias a gente consegue uma participação maior e pelo menos não deixar passar em branco essa preparação para o Natal. Tá, a gente quer agradecer muito a presença do Padre Anderson com a gente hoje aqui. Foi uma tarde deliciosa, muito enriquecedora. E agradeço a ele, às pessoas que estão apoiando também, aos dois. E a todos vocês, tá? Vocês presentes. Eu que quero aproveitar para agradecer a Ivana, a Regina e toda a Secretaria de Cultura, aqui a Biblioteca Municipal. Agradecer a presença de vocês, obrigado pelo carinho. Agradecer ao Leandro que esteve comigo, ao Alair aqui por trás das câmeras, né? Garantindo essa transmissão. Confesso que fiquei muito feliz e me sinto lisonjeado em poder estar aqui, né? Fazendo parte deste momento. E contem comigo para aquilo que precisar, né? E para mim é uma alegria porque, assim, o Centro Cultural, a Biblioteca, a Secretaria de Saúde estão dentro do território paroquial da minha paróquia, né? Então, assim, poder fazer parte desse projeto, desse trabalho, é de fato muito enriquecedor, né? E que
isso possa servir como um incentivo para continuar aí esse trabalho tão bonito. Obrigada. Um abraço para todos, obrigado a vocês mais uma vez, fiquem com Deus e celebrem mesmo o Natal com toda a alegria, como um momento mágico que ele é, pois Deus veio a este mundo assumir a nossa humanidade para nos levar até a sua divindade. Como dizia o grande Santo Agostinho ao falar de Jesus, tão humano assim, só podia ser Deus. Amém? E fiquem com Deus.